Existe um cansaço que não é do corpo, uma exaustão que nenhuma noite de sono consegue curar. É o cansaço da alma. Talvez você conheça bem esse sentimento. É o peso silencioso que você carrega nos ombros, mesmo quando está sorrindo na igreja. A sensação sutil, mas persistente, de que você nunca é bom o suficiente, de que sempre há mais uma oração a ser feita, mais um capítulo a ser lido, mais uma falha a ser consertada para finalmente sentir-se seguro no amor de Deus. Você tem se esforçado tanto, com uma dedicação sincera e um coração que anseia por agradar. Mas, se for honesto consigo mesmo, essa jornada tem se parecido mais com uma escalada íngreme e solitária do que com um caminhar em pastos verdejantes. Essa mensagem de hoje é um convite para você parar, respirar e depositar essa bagagem pesada no chão. É um oásis para a sua alma sedenta, uma permissão divina para encontrar o descanso que você tanto procura, mas que parece sempre escapar por entre os seus dedos. Em meio a tantas parábolas, sermões e mandamentos que ecoam através dos séculos, existe uma frase que Jesus Cristo pronunciou apenas uma única vez, uma declaração final, proferida no momento mais sombrio e ao mesmo tempo mais glorioso de toda a história humana. Poucos, até hoje, compreendem a verdadeira e libertadora magnitude do que ele quis dizer com aquelas palavras. E essa falta de entendimento pode ser a fonte secreta do seu cansaço espiritual, a raiz oculta da sua ansiedade religiosa. Você acredita que precisa fazer mais, ser mais, para garantir o seu lugar. Mas e se a verdade for exatamente o oposto? E se a chave para a sua liberdade não estiver no que você precisa fazer, mas no que já foi feito por você? Prepare o seu coração, pois o que vamos desvendar juntos hoje não é apenas um conhecimento teológico, mas uma revelação capaz de redefinir completamente a sua caminhada com Deus, transformando seu esforço em descanso e sua insegurança em paz profunda. Você já sentiu como se a sua vida espiritual fosse uma balança? De um lado, seus erros, suas falhas, os pensamentos que você se envergonha de ter. Do outro, suas tentativas de compensar, suas orações, seus atos de serviço, sua disciplina, e você vive na esperança de que no final o lado bom pese mais. Essa pressão constante para equilibrar a balança é esmagadora. Ela transforma a graça de Deus em uma mercadoria que você precisa merecer e o relacionamento com Ele em uma avaliação de desempenho. Você lê sobre o amor incondicional, mas em seu íntimo sente que ele vem com muitas condições. Você ouve sobre a liberdade em Cristo, mas se sente acorrentado a uma esteira de autoaperfeiçoamento sem fim. O medo de falhar, de desapontar a Deus, de não alcançar o padrão, tornou-se a trilha sonora de sua fé. É para você, que se sente preso nesse ciclo, que a palavra final de Jesus na cruz foi dita. Ela não é um conselho, é uma declaração de libertação. O seu coração anseia por paz, por aquela confiança serena de saber que está tudo bem entre você e o seu Criador. Mas a culpa é uma sombra persistente. Lembranças de erros passados surgem em momentos de silêncio, sussurrando que você não é digno. A voz da autocondenação é muitas vezes mais alta do que a voz do perdão. Você tenta silenciá-la com mais esforço, mais dedicação, acreditando que sua performance hoje pode apagar as manchas de ontem. No entanto, essa busca incessante por redenção própria apenas aprofunda as feridas da alma, pois ela te mantém focado em sua própria insuficiência, em vez de se fixar na suficiência de Cristo. Hoje, nós vamos confrontar essa sombra não com a nossa força, mas com a luz de uma verdade imutável. Uma verdade contida naquelas palavras ditas do alto do madeiro, uma verdade tão poderosa que ela não apenas cobre, mas cancela completamente a fonte da sua culpa e do seu medo, oferecendo-lhe um novo começo, livre do peso do passado. Essa jornada que empreendemos hoje é para o cristão devoto que secretamente está à beira do esgotamento. Para a alma que ama a Deus com fervor,
mas que transformou a fé em um fardo pesado demais para carregar. É para você que confunde santidade com perfeccionismo e que mede seu valor espiritual pela sua capacidade de não errar. A mensagem que vamos explorar é o antídoto divino para a performance religiosa. É a resposta para a pergunta que assombra o seu coração: o que eu preciso fazer para que Deus me aceite de verdade? Vamos mergulhar no cenário mais dramático da história, o Calvário, e ouvir com atenção a declaração que mudou a eternidade. Essa não é uma mensagem de motivação para você tentar mais uma vez. Pelo contrário, é uma declaração de que a batalha já foi vencida, a obra já foi concluída e você está convidado a simplesmente parar de lutar e começar a viver na vitória que já é sua. Portanto, peço que você silencie as outras vozes por um instante. A voz da crítica, a voz da dúvida, a voz da acusação. Abra o seu espírito não para uma nova regra, mas para uma antiga e revolucionária revelação. O que você está prestes a ouvir tem o poder de quebrar as correntes invisíveis que têm limitado a sua alegria e a sua paz. É uma verdade que, uma vez plenamente compreendida e recebida no coração, pode transformar seu relacionamento com Deus de uma relação de servo e senhor para uma de filho amado e pai. Este é o convite. Caminhe comigo até o pé da cruz, não para relembrar a dor, mas para testemunhar o triunfo final, para ouvir o brado de vitória que ecoa até hoje, trazendo liberdade, alívio e uma profunda, inabalável e gloriosa sensação de segurança para todos que se sentem cansados e sobrecarregados. A sua busca pelo descanso pode, finalmente, chegar ao fim. Para compreendermos a força dessa declaração, precisamos nos transportar para aquele momento. Esqueça por um instante o Jesus que ensinava as multidões serenas nas colinas da Galileia, ou que partia o pão em uma sala tranquila com seus amigos. Aquele que fala agora está suspenso entre o céu e a terra, envolto em uma escuridão sobrenatural ao meio-dia. Seu corpo, um mapa de agonia, sua respiração, um esforço doloroso. Ele carrega sobre si não apenas o peso físico da cruz, mas o peso esmagador e invisível dos pecados de toda a humanidade. Cada ato de rebeldia, cada palavra de ódio, cada pensamento impuro de todas as eras convergiu para ele naquele instante. Este não é um sermão, não é uma parábola, é o clímax da história. O ponto de inflexão da eternidade, pronunciado do epicentro da dor e do amor absolutos. Cada palavra é forjada no fogo do sacrifício supremo. Pense em quem estava ouvindo. Aos pés da cruz, um pequeno grupo de corações partidos. Sua mãe, Maria, o discípulo amado, João e algumas mulheres fiéis, cujas lágrimas se misturavam ao pó daquele monte amaldiçoado. Ao redor, a zombaria dos soldados romanos, indiferentes ao drama cósmico que se desenrolava. Presentes também estavam os líderes religiosos, satisfeitos em sua vitória aparente, sem entender que testemunhavam o cumprimento de suas próprias escrituras. E além do que os olhos podiam ver, todo o exército celestial observava em silêncio reverente, enquanto as forças das trevas se agitavam, acreditando presenciar a derrota de seu inimigo. Foi nesse palco universal, perante uma audiência de crentes, céticos, anjos e demônios, que Jesus ergueu a cabeça uma última vez, não com um gemido de derrota, mas com a clareza de um conquistador, e liberou sua declaração final sobre a história da redenção, um brado que redefiniria tudo. É no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que encontramos este momento selado para sempre. As Escrituras dizem: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Leia de novo, lentamente. Está consumado. 3 palavras em nossa língua, mas que carregam o peso de uma biblioteca inteira de promessas divinas. Este não foi o suspiro de um homem que desistia, o lamento de alguém cuja missão havia falhado. Foi o anúncio solene e irrevogável de um trabalho perfeitamente concluído. Foi a afirmação de que tudo o que o Pai lhe havia enviado para fazer estava agora, naquele exato momento,
finalizado de forma completa, perfeita e eterna. Nada ficou por fazer, nenhuma ponta solta, nenhuma cláusula por cumprir. A obra da salvação da humanidade estava, de uma vez por todas, inteiramente realizada. Para mergulhar na profundidade do que Jesus realmente disse, precisamos viajar para além da nossa tradução e encontrar a palavra original que ele usou, no grego. A palavra é tetelestai. Repita-a em seu coração. Tetelestai. Os tradutores fizeram um trabalho fiel ao nos dar "está consumado", mas a palavra original era carregada de um significado cultural e comercial que a tornava ainda mais poderosa para quem a ouvia na época. Não era uma palavra primariamente religiosa, era um termo do dia a dia, usado em transações comerciais, em contextos legais e na vida cotidiana. E é exatamente essa origem comum que a torna tão extraordinariamente divina em sua aplicação espiritual. Jesus pegou uma palavra que todos entendiam em suas vidas práticas e a infundiu com o significado eterno de sua obra redentora, trazendo o céu para a linguagem da terra. No mundo antigo, quando uma dívida era finalmente paga, quando a última moeda era entregue ao credor, o mercador pegava o pergaminho da dívida e escrevia uma única palavra sobre ele, tetelestai. Significava, sem sombra de dúvida, pago integralmente. A dívida não existia mais, estava quitada, liquidada, cancelada para sempre. Nenhum credor poderia voltar no dia seguinte e exigir mais um pagamento. Aquele documento, antes um registro de condenação e obrigação, agora se tornava um recibo de liberdade. Ao bradar tetelestai da cruz, Jesus estava declarando ao universo inteiro que a vasta e impagável dívida do pecado humano que nos mantinha cativos havia sido paga integralmente, não com ouro ou prata, mas com seu próprio sangue precioso. A conta que estava contra nós foi, naquele momento, carimbada com o selo divino de pago por completo. Vamos aprofundar essa imagem poderosa da dívida. Desde a primeira falha no Jardim do Éden, a humanidade acumulou um débito espiritual com a justiça perfeita de Deus. A santidade da lei exigia um pagamento que nós, em nossa falência moral, jamais poderíamos sonhar em quitar. Cada um de nossos atos justos, como diz o profeta Isaías, são como trapos de imundície, insuficientes para pagar sequer os juros dessa dívida colossal. É por isso que você se sente cansado. No fundo, você tem tentado pagar essa dívida com a moeda do seu próprio esforço. Cada boa obra, cada ato de disciplina, cada sacrifício pessoal é uma tentativa de depositar algo em uma conta que parece nunca ter saldo suficiente. Você vive sob a tirania do "ainda não é o bastante". O grito de tetelestai é a sua notificação de falência cancelada. É a declaração de que outro, infinitamente rico, quitou sua dívida em seu lugar. É crucial entender a diferença entre "está consumado" e "acabou". Acabou pode implicar fim, esgotamento, até mesmo fracasso. É o que se diz quando a energia cessa e não há mais nada a ser feito. Mas "está consumado" ou tetelestai implica o cumprimento de um propósito, a conclusão bem-sucedida de uma tarefa. É o que um soldado diz ao seu comandante ao retornar vitorioso de uma missão. É o que um construtor diz ao colocar a última pedra em uma magnífica catedral. Jesus não estava dizendo "eu não aguento mais". Ele estava dizendo "a missão para a qual fui enviado está perfeitamente completa". Ele não foi uma vítima das circunstâncias. Ele foi o sacerdote e o sacrifício, no controle total, cumprindo o plano estabelecido antes da fundação do mundo. A cruz não foi o fim de sua história. Foi o fim da dívida que nos separava de Deus. Na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Era um ritual que precisava ser repetido, ano após ano, geração após geração. Por quê? Porque aqueles sacrifícios de animais eram apenas um símbolo, uma sombra da realidade que estava por vir.
Eles podiam cobrir o pecado temporariamente, mas nunca poderiam removê-lo de forma definitiva. O trabalho do sacerdote nunca estava consumado. Ele nunca podia se sentar no Santo dos Santos, pois seu serviço era contínuo. Mas Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, ofereceu a si mesmo uma única vez como o sacrifício perfeito. Ao bradar Tetelestai, ele declarou o fim da era dos sacrifícios repetitivos. Ele completou a obra de expiação de uma vez por todas, e é por isso que a carta aos Hebreus nos diz que depois de seu sacrifício, ele assentou-se à direita de Deus. O trabalho estava feito. Pense também na perspectiva de um grande artista. Ele passa meses, talvez anos, diante de uma tela, misturando cores, definindo formas, derramando sua alma em cada pincelada. Ele trabalha incansavelmente até o momento em que finalmente ele dá um passo para trás. Observa sua criação e sabe, com uma certeza profunda, que ela está perfeita. Não há mais nada a acrescentar, nada a remover. Qualquer toque adicional não a melhoraria, mas a estragaria. A obra está completa. De forma semelhante, a redenção é a obra-prima de Deus. A cruz foi o momento final, a pincelada definitiva de amor e justiça. Ao dizer Tetelestai, Jesus, o artista da nossa salvação, declarou sua obra-prima finalizada. Tentar adicionar nossas próprias obras de justiça a essa tela perfeita não é apenas desnecessário, é um insulto à perfeição do que ele já realizou. A beleza da nossa salvação não está no que fazemos, mas em admirar o que ele fez. Em um contexto legal, Tetelestai significava que a sentença de um juiz havia sido totalmente cumprida. A exigência da lei fora satisfeita. Imagine um prisioneiro que cumpriu sua pena até o último dia. Ao sair, sua ficha é marcada como pena cumprida. Ele não deve mais nada à sociedade. A lei não tem mais nenhuma reivindicação sobre ele. A lei de Deus é santa, justa e boa, e suas exigências são perfeitas. Nenhum de nós poderia cumpri-la. Nós todos falhamos e nos tornamos transgressores. Mas Cristo, em nosso lugar, viveu a vida perfeita que não vivemos e morreu a morte que merecíamos. Ele satisfez plenamente as exigências da lei. Assim, quando ele declarou Tetelestai, foi o veredito final do tribunal celestial. A justiça foi servida, a pena foi paga. O caso contra a humanidade crente está encerrado para sempre. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A finalidade contida na palavra Tetelestai é absoluta e deve inundar sua alma com uma paz indescritível. Significa que a obra da sua salvação não está 99% completa, esperando que você preencha o 1% restante com seu bom comportamento. Está 100% consumada. Não existem pagamentos futuros, cláusulas escondidas ou letras miúdas. A sua aceitação diante de Deus não flutua com base no seu desempenho diário. Você não está mais seguro em um dia bom e menos seguro em um dia ruim. Sua segurança não está em suas mãos, em sua capacidade de se segurar. Está nas mãos perfuradas de Cristo, que declarou a obra finalizada. A rocha sobre a qual você se firma não é a sua obediência inconstante, mas a sua obra consumada e imutável. Esta é a diferença entre a religião, que diz faça, e o evangelho que diz está feito. Quão profundo é o mistério e a glória contidos nesta única palavra. Tetelestai é a resposta para a consciência culpada, o bálsamo para o coração ansioso, a âncora para a alma inconstante. É a melodia da graça que silencia o barulho da condenação. É a declaração de independência para os cativos da performance religiosa. É o ponto final divino na longa história da tentativa humana de alcançar a Deus por mérito próprio. Todas as cerimônias do templo, todos os sacrifícios de cordeiros, todas as profecias dos antigos apontavam para este único momento, para esta única declaração.
Foi o sim de Deus a todas as suas promessas, o cumprimento de cada jota e tio da sua santa palavra. Antes de aplicarmos isso de forma ainda mais íntima, apenas pare e maravilhe-se com a beleza e a totalidade desta verdade. Tudo está de fato consumado. Agora, vamos trazer essa verdade celestial diretamente para o campo de batalha da sua mente e do seu coração. Aquela sua luta incansável para ser aceito, para provar o seu valor a Deus através de uma agenda lotada de atividades religiosas e sacrifícios pessoais. Jesus olhou para essa sua exaustão do alto da cruz e declarou: Tetelestai. A corrida para merecer o favor de Deus terminou. Você foi aceito no amado, não por causa do seu valor, mas por causa do valor infinito dele. Sua identidade como filho de Deus não é um prêmio a ser conquistado, mas um presente a ser recebido. Você pode parar de tentar impressionar a Deus. Ele não está impressionado com seus esforços. Ele está satisfeito com o sacrifício de seu filho. Você já tem a aprovação que tanto busca. Ela foi comprada para você na cruz. E a culpa do seu passado? Aquelas memórias que te assombram como fantasmas, os erros que você cometeu e que a sua mente se recusa a esquecer, sussurrando que você manchou sua história de forma irreparável. Para cada uma dessas acusações, a resposta do céu ecoa: Tetelestai. A obra que cancela completamente a sua culpa está consumada. Aquele registro de transgressões que Satanás adora jogar em seu rosto foi pregado na cruz de Cristo. Ele não foi apenas perdoado, ele foi legalmente cancelado. Deus, por causa de Cristo, escolheu não se lembrar mais dos seus pecados. Tentar pagar por eles com remorso ou penitência é, na prática, duvidar do poder do sangue de Jesus para limpar completamente. A sua liberdade não depende de você conseguir esquecer seu passado. Depende de você se lembrar do que ele fez a respeito dele. Aquele medo secreto e persistente de não ser bom o suficiente, que te leva a comparar sua jornada com a dos outros e sempre se sentir em desvantagem. Essa sensação de que você está sempre um degrau abaixo do padrão divino. Jesus, em seu último suspiro, destruiu essa mentalidade. Tetelestai. A justiça que Deus exige não é algo que você produz, é algo que você recebe. Em Cristo, você foi vestido com a justiça perfeita dele. Quando o Pai olha para você, ele não vê sua performance cheia de falhas. Ele vê a performance perfeita e consumada de seu filho. É como tentar adicionar a luz de uma vela ao brilho do sol do meio-dia. Seus melhores esforços, comparados à obra consumada de Cristo, são infinitamente insignificantes como meio de salvação. Você é bom o suficiente, não porque alcançou um padrão, mas porque aceitou aquele que é o padrão. Tentar adicionar qualquer coisa à obra consumada de Cristo é como um homem que, após ter sua hipoteca milionária quitada por um benfeitor, insiste em enviar ao banco R$ 5 todos os meses como forma de ajudar a pagar. É um gesto que, embora talvez bem intencionado, revela uma profunda incompreensão da magnitude do presente que recebeu. Nossas boas obras, nossa busca por santidade, nossa obediência, não são pagamentos da nossa dívida. Elas são a nossa resposta de amor e gratidão a uma dívida que já foi totalmente paga. Nós não servimos para sermos salvos. Nós servimos porque já fomos salvos. Nós não obedecemos para ganhar o amor de Deus, nós obedecemos porque já estamos seguros em seu amor. A mudança de motivação é tudo. Passamos do esforço de um devedor para a grata resposta de um herdeiro. Pense em todas as profecias do Antigo Testamento. Centenas de promessas sobre um Messias que viria para esmagar a cabeça da serpente, para ser ferido por nossas transgressões, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada uma dessas promessas era como um cheque pré-datado, uma nota promissória do próprio Deus. Por séculos, os fiéis viveram na expectativa do cumprimento. No momento em que Jesus bradou, Tetelestai, foi como se o céu declarasse que cada um daqueles cheques foi compensado, cada promessa foi honrada, cada profecia encontrou seu cumprimento final e perfeito nele. Ele não deixou nenhuma ponta solta na tapeçaria da redenção.
Ele atou o último nó, completando o desígnio eterno do Pai de forma magistral e definitiva. A história da promessa divina havia chegado ao seu ápice glorioso. E quanto às exigências da lei, os 10 mandamentos e todas as outras leis dadas a Moisés eram como um espelho perfeito. Elas não foram dadas para que pudéssemos nos salvar por meio delas, mas para nos mostrar o quão desesperadamente precisávamos de um Salvador. Elas revelavam a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. Ninguém, exceto Cristo, jamais conseguiu guardar a lei perfeitamente. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la em sua totalidade, em nosso lugar. Seu brado de Tetelestai foi a declaração de que as demandas justas da lei sobre nós foram plenamente satisfeitas por ele. A lei não é mais um acusador que nos condena. Para o crente, ela se torna um guia que nos instrui, pois sua penalidade foi totalmente paga por nosso substituto. Ele satisfez a justiça para que pudéssemos receber a misericórdia. Essa verdade, quando verdadeiramente absorvida pelo Espírito, produz uma liberdade gloriosa. Uma liberdade da necessidade de fingir, de usar máscaras de perfeição espiritual. Você pode ser honesto sobre suas lutas e fraquezas, porque sua aceitação não depende de sua força, mas da força dele. Você está livre do medo paralisante do juízo final, pois seu julgamento já aconteceu na cruz. A ira que você merecia foi derramada sobre ele. Você está livre para assumir riscos, para amar generosamente, para servir com alegria, não como uma tentativa de ganhar pontos com Deus, mas como um transbordar espontâneo de um coração que foi completamente e eternamente perdoado e liberto. A religião te acorrenta com obrigações. O evangelho do Tetelestai te dá asas de gratidão. É por isso que você tem se sentido tão espiritualmente exausto. Você tem tentado, com sua própria força, manter em pé uma estrutura que já foi perfeitamente construída e finalizada por Cristo. Você tem carregado um fardo que Ele te ordenou a entregar. A vida cristã não é sobre carregar o peso do nosso pecado, mas sobre descansar na realidade de que Ele já o carregou por nós. O convite de Jesus não é esforcem-se e eu os ajudarei, mas sim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio não vem de um esforço maior, mas de uma rendição mais profunda à obra que Ele já consumou. O descanso não é uma recompensa pela sua performance. O descanso é a base sobre a qual você vive sua nova vida em gratidão. Permita que essa verdade comece a descer da sua mente para o seu coração. Sinta o peso em seus ombros começando a diminuir. Imagine as correntes da autocondenação forjadas por anos de uma mentalidade de performance, começando a enferrujar e a se quebrar. A esperança está nascendo. Uma esperança não baseada em sua promessa a Deus, mas na promessa dele a você, selada com o sangue do Cordeiro e autenticada com o brado universal. Tetelestai. O amor de Deus por você não é um alvo móvel que depende do seu comportamento. É uma realidade fixa, eterna e imutável, ancorada na obra perfeita e consumada de Cristo na cruz. Você é amado, você está perdoado, você está seguro. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem Ele é e do que Ele fez. O amor de Deus por você não é volátil. Não aumenta quando você acerta, nem diminui quando você falha. Ele está fundamentado em algo muito mais estável do que suas emoções ou sua obediência. Está fundamentado no caráter de Deus e na obra finalizada de Cristo. Sua performance pode mudar como o vento, mas a cruz permanece fixa. Sua fé pode vacilar, mas o que Ele realizou é eterno. Você precisa parar de medir a temperatura do amor de Deus com o termômetro dos seus sentimentos e começar a aceitar a leitura imutável da cruz. Lá, Ele demonstrou o máximo de seu amor por você em seu pior estado. Se Ele o amou a ponto de morrer por você quando você era um inimigo, quanto mais Ele o ama agora que você é um filho. Você não é mais um devedor espiritual,
vivendo com medo da batida do cobrador na porta. Em Cristo, você se tornou um herdeiro. A herança da vida eterna, da paz com Deus, da filiação divina, foi totalmente comprada e paga por Jesus. A escritura dessa propriedade foi assinada com seu sangue, e a cláusula final, que garante sua posse para sempre, é a palavra tetelestai. Você não vive mais para pagar uma dívida, mas para desfrutar de uma herança. Isso muda tudo, transforma o dever em deleite, a obrigação em oportunidade. Você não precisa mais lutar por um lugar à mesa do Pai. Seu lugar já foi preparado e seu nome está gravado na palma de suas mãos. Sua parte não é conquistar, mas receber. Esta revelação do tetelestai não é meramente uma informação teológica interessante. É uma verdade que exige uma resposta, é um convite para uma transação do coração. Você pode continuar vivendo como se a dívida ainda precisasse ser paga, carregando o fardo do esforço próprio e da ansiedade espiritual. Ou você pode, neste momento, pela fé, receber a plenitude do que Cristo fez por você. É uma escolha entre continuar na esteira da performance religiosa ou descer para os pastos verdejantes do descanso da graça. E é para este momento de decisão, de entrega e de recebimento que vamos nos mover agora, em um clamor sincero para que essa verdade não seja apenas entendida, mas profundamente experimentada em cada fibra do seu ser. Agora, com esta verdade pulsando em nossa consciência, eu o convido a transformar essa revelação em uma oração. Este não é o momento para palavras complexas ou posturas religiosas. É um convite para uma conversa honesta e íntima com o Deus que o ama. Um momento para permitir que a verdade que sua mente entendeu desça e se ancore permanentemente em seu coração. Onde quer que você esteja, convido-o a criar um santuário em seu espírito. Se puder, feche seus olhos. Respire fundo, não apenas o ar, mas a graça que está disponível para você neste exato instante. Vamos nos aproximar do trono da graça com confiança, não baseados em nosso merecimento, mas na obra consumada de Cristo, para encontrar misericórdia e graça que nos ajudem em nosso tempo de necessidade. Este é o seu tempo, este é o seu momento de libertação. Aproxime-se. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, maravilhados e em reverente silêncio. Nós paramos de olhar para nós mesmos, para nossas falhas e para nossos esforços, e fixamos nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, por nos permitir vislumbrar a profundidade e a glória da Tua palavra final na cruz. Obrigado por não nos deixar na ignorância, lutando no escuro, tentando construir uma ponte para Ti que jamais conseguiríamos completar. Obrigado pela simplicidade devastadora e pela complexidade gloriosa da palavra tetelestai. Obrigado porque no momento de maior agonia, Tu estavas declarando a nossa maior vitória. Obrigado, porque o Teu amor não apenas fala, ele age. E a Tua ação final na cruz foi completa, perfeita e suficiente para nós. Senhor Jesus, com o coração aberto, nós queremos agradecer. Obrigado por ter suportado a cruz, desprezado a vergonha, por causa da alegria que Te estava proposta, a nossa redenção. Obrigado por não ter descido daquele madeiro, por ter permanecido firme até o fim, até que cada gota do cálice da ira fosse bebida, até que cada exigência da justiça fosse plenamente satisfeita. Obrigado por ter bradado, está consumado, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o meu futuro. Perdoa-nos pelas inúmeras vezes que ouvimos essa verdade, mas não a internalizamos. Perdoa-nos por termos vivido como se a Tua obra fosse incompleta, como se a nossa salvação dependesse, em última análise, de nós. Nós Te agradecemos porque a Tua graça é maior do que a nossa incompreensão e o Teu perdão é mais profundo do que a nossa incredulidade. Pai, com toda a honestidade que conseguimos reunir, eu confesso que tentei pagar uma dívida que Tu já quitaste. Em minha ignorância e em meu orgulho,
Eu trouxe as minhas obras insignificantes como pagamento, pensando que poderiam, de alguma forma, impressionar-te ou garantir o teu favor. Eu confesso que transformei a minha caminhada contigo em uma performance, vivendo sob a constante pressão de ter que merecer o teu amor. Eu carreguei o peso da minha própria salvação nos meus ombros e estou cansado, Senhor. Estou exausto. Perdoa-me por carregar esse peso desnecessariamente. Perdoa-me pela arrogância sutil de pensar que eu poderia adicionar algo ao teu sacrifício perfeito. Hoje, eu reconheço que meus melhores dias não me tornam mais amado e meus piores dias não me tornam menos amado por ti. Pausa. Eu agora coloco aos pés da tua cruz o fardo da performance. Eu entrego a ti a minha necessidade de ser perfeito. Eu renuncio à mentalidade de que preciso alcançar um certo nível de santidade para ser plenamente aceito por ti. Eu confesso que essa busca pela perfeição tem me deixado ansioso, crítico comigo mesmo e com os outros, e tem roubado a alegria da minha salvação. Eu entrego a ti a minha balança espiritual, com a qual eu tentava pesar minhas boas obras contra as más. Eu a quebro aos teus pés e escolho confiar não na minha balança, mas no teu sangue. Eu entrego a ti o medo de falhar, o medo de te desapontar. Eu recebo a verdade de que, em Cristo, eu jamais serei uma decepção para ti, pois tu olhas para mim através da obra consumada do teu Filho amado. Eu também trago diante de ti, Senhor, a culpa que me acorrenta ao meu passado, as lembranças dos meus pecados, as palavras que eu disse, as coisas que eu fiz e as que deixei de fazer. O inimigo as usa como um chicote para me manter cativo, sussurrando que eu sou definido pelos meus piores momentos. Mas hoje, eu me recuso a ouvir essa voz. Eu escolho ouvir a tua voz, o teu brado da cruz. Eu declaro que o que estava escrito contra mim, o registro de dívidas que consistia em ordenanças, foi cancelado por ti, pregado na cruz. Eu entrego a ti cada pecado, cada falha, cada vergonha. Eu os coloco sob o fluxo do teu sangue perdoador e os deixo lá. Eu me recuso a carregá-los por mais um dia, por mais uma hora. Pausa longa. E agora, Pai, tendo esvaziado minhas mãos de meus próprios esforços e de meus fardos, eu as abro para receber a plenitude da tua provisão. Eu não apenas entendo, mas eu recebo, aqui e agora, pelo poder da tua palavra e pela fé que o teu Espírito me dá, a verdade completa e libertadora de que está consumado. Eu deixo essa palavra ecoar em cada cômodo da minha alma, em cada corredor da minha mente, em cada porão escuro do meu coração. Tetelestai. Eu recebo isso não como uma doutrina, mas como a minha realidade, a minha constituição, o meu título de propriedade da graça. Eu aceito o teu ponto final na minha luta. Eu aceito a tua obra como a minha única esperança e a minha total suficiência. Eu declaro em fé sobre a minha própria vida. A minha dívida com a justiça de Deus está paga, está completamente paga, não resta um centavo. Não há mais nada a dever. Eu sou livre da condenação. A lei não tem mais poder para me acusar, porque Cristo cumpriu a lei por mim. Portanto, não há mais nenhuma condenação para mim, que estou em Cristo Jesus. Eu verbalizo isso para que meu próprio coração ouça, para que os céus registrem e para que o inferno trema. Minha dívida está paga. Eu não sou mais um devedor da justiça, mas um filho da graça. Minha conta foi zerada pelo Cordeiro de Deus e em seu lugar foi creditada a justiça perfeita de Cristo. Pausa. Eu declaro em fé, minha culpa foi levada. Ela não está apenas coberta, ela foi removida, lançada no mar do esquecimento de Deus. Jesus se tornou pecado por mim, para que nele eu me tornasse justiça de Deus. A troca divina foi feita na cruz. Ele tomou a minha vergonha para que eu pudesse receber a sua honra. Ele tomou a minha condenação para que eu pudesse receber a sua aceitação. Ele tomou os meus trapos de imundície para que eu pudesse ser vestido com suas vestes de justiça. A culpa não tem mais um lugar legítimo em minha vida. Quando ela tentar se levantar, eu a confrontarei com a verdade da tua obra consumada. Eu sou perdoado, eu sou limpo, eu sou renovado. Eu declaro em fé,
O meu futuro está seguro em ti. A minha salvação não é um processo frágil que depende da minha capacidade de perseverar, mas uma posse eterna, guardada pelo poder de Deus. Porque a tua obra está consumada, a minha segurança é certa. Tu que começaste a boa obra em mim, és fiel para completá-la. Nada pode me separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem meus medos de hoje, nem minhas falhas de amanhã. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu estou seguro, não porque eu me agarro a ti, mas porque tu me seguras em tuas mãos poderosas e perfuradas. E por causa de tudo isso, eu recebo a minha verdadeira identidade. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o que as pessoas dizem sobre mim. Eu não sou a soma dos meus erros. Eu sou quem tu dizes que eu sou. Eu sou um filho amado do Pai. Sou um co-herdeiro com Cristo. Sou um templo do Espírito Santo. Sou perdoado, redimido, justificado, santificado e selado para o dia da redenção. Eu sou uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje, eu paro de tentar construir minha identidade sobre a areia movediça da minha performance e começo a construí-la sobre a rocha inabalável da tua obra consumada por mim. Pausa longa. Espírito Santo, eu peço agora que tu sejas o selo sobre esta transação do meu coração. Pega esta verdade, que é a tua verdade, e grava-a nas tábuas do meu coração com um fogo que não pode ser apagado. Torna esta revelação do Tetelestai tão real e viva em meu espírito, que ela se torne a lente através da qual eu vejo a mim mesmo, ao outros e a ti. Que ela se torne a âncora da minha alma em meio às tempestades da dúvida e da acusação. Protege a minha mente das mentiras sutis da religiosidade, que tentam me arrastar de volta para a esteira do esforço próprio. Sela esta liberdade em mim, eu peço. Transforma, peço-te, os meus padrões de pensamento. Onde a ansiedade costumava reinar, planta a semente da tua paz. Onde a autocondenação tinha uma fortaleza, estabelece o teu trono de graça. Que a minha resposta automática à falha não seja mais a vergonha e o desespero, mas um retorno imediato e confiante ao pé da cruz, para me lembrar de que a questão do meu pecado já foi resolvida de uma vez por todas. Renova a minha mente para que eu possa viver cada dia a partir deste lugar de descanso e não em direção a ele. Que o meu caminhar contigo seja impulsionado não pelo medo do castigo, mas pela alegria transbordante da gratidão por um presente tão grande e imerecido. Inunda a minha alma agora, Senhor, com a paz que só tu podes dar. A paz que vem não da ausência de problemas, mas da presença da verdade. A paz que vem de saber que a batalha mais importante já foi travada e vencida por meu Rei. A paz de saber que estou reconciliado contigo, não por um dia, mas para toda a eternidade. Que essa paz guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Que ela silencie a tempestade da minha alma e acalme as ondas da minha inquietação. Deixa-me respirar profundamente a atmosfera do céu, a atmosfera da graça, onde não há mais condenação, apenas celebração. Pausa. Finalmente, Pai, eu peço que este momento não seja apenas uma experiência emocional passageira, mas um ponto de virada fundamental em minha jornada espiritual. Que o descanso que eu encontro hoje na tua obra consumada se torne o novo ritmo da minha vida. Que eu aprenda a viver, a amar e a servir a partir deste lugar de aceitação e segurança. Que a alegria de saber que está consumado seja a força que me sustenta, a canção no meu coração e o testemunho nos meus lábios. Que a minha vida se torne uma contínua expressão de gratidão pela obra perfeita, completa e eterna que tu realizaste por mim, através de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta a quietude em seu espírito. Que o poder desta revelação inunde a sua alma como a luz suave da manhã dissipa as sombras da noite. Que a verdade do Tetelestai seja mais do que um pensamento. Que ela se torne o próprio ar que você respira,
a própria pulsação do seu coração. Eu libero sobre você uma bênção de paz. Não a paz que o mundo oferece, que é frágil e dependente das circunstâncias, mas a paz de Deus, que foi comprada e selada na cruz. Que esta paz, que excede todo o entendimento humano, guarde o seu coração contra a ansiedade e a sua mente contra a acusação. Que ela se estabeleça em sua casa, em seus relacionamentos e em suas noites de sono. A guerra pela sua alma foi vencida. A batalha pela sua aceitação terminou. Descanse, amado de Deus. Simplesmente descanse. Que você se levante deste momento de oração e reflexão, vendo a si mesmo de uma nova maneira. Que a imagem distorcida de um órfão espiritual, sempre tentando merecer um lugar na mesa, seja estilhaçada para sempre. E que em seu lugar surja a imagem verdadeira de um filho amado, de uma filha querida, que tem acesso livre e confiante à presença do Pai. Que você caminhe com uma nova postura, não de arrogância, mas de uma santa confiança. A confiança de quem sabe que seu valor não está em sua performance, mas em sua posição. A confiança de quem foi perdoado completamente, amado incondicionalmente e aceito eternamente. Que essa certeza te liberte para amar os outros sem medo, para servir com um coração puro e para viver com uma alegria que não pode ser contida, pois sua fonte não está em você, mas na obra consumada de Cristo. Lembre-se disto em cada novo amanhecer e em cada noite silenciosa. Você não precisa mais lutar para ser aceito. Você já é. A sua busca frenética por aprovação divina chegou ao fim no Calvário. A obra está completa. O preço foi pago, a dívida foi cancelada. Viva a partir desta vitória e não mais em direção a ela. Quando a voz da condenação sussurrar em seus ouvidos, lembre-se do brado de vitória que ecoou por toda a eternidade. Quando sentir o impulso de voltar para a esteira da performance religiosa, lembre-se do convite para os pastos verdejantes do descanso. A sua vida não é mais sobre tentar alcançar a Deus, mas sobre aprender a caminhar com um Deus que já o alcançou de forma definitiva e amorosa através de Jesus. Esta é a sua nova e gloriosa realidade. Se você recebeu esta verdade em seu coração hoje, se você sentiu o peso sendo levantado e a paz de Deus inundando a sua alma, eu o convido a selar este momento com um ato de fé. Não guarde para si. Uma declaração pública fortalece uma decisão interna. Eu quero que você declare a sua liberdade e o seu novo fundamento. Vá até a seção de comentários abaixo e escreva estas duas palavras que mudam tudo. Está consumado. Ao fazer isso, você não está apenas digitando uma frase, você está pregando o Evangelho a si mesmo mais uma vez. Você está firmando uma estaca no chão da sua história espiritual, declarando ao céu, à terra e a si mesmo que a partir de hoje você escolhe viver no descanso da obra perfeita de Cristo. E por fim, saiba que você não está sozinho em sua luta passada. Inúmeras almas preciosas, talvez até mesmo pessoas que você conhece, estão neste exato momento presas na mesma armadilha da performance e do cansaço espiritual da qual você foi liberto hoje. Elas anseiam por este alívio. Por isso, peço que você se torne um portador desta boa notícia. Compartilhe este vídeo. Envie-o para um amigo, para um familiar, para o seu grupo da igreja. Ao fazer isso, você se torna um canal da mesma graça que o alcançou. Você estende a mão a outro peregrino cansado e o aponta para o oásis da obra consumada de Cristo. Não subestime o poder de uma verdade compartilhada. Ela pode ser a chave que liberta outra pessoa do cativeiro da autocondenação. Que a paz de Deus, que nasce da certeza absoluta de que tudo está consumado, guarde a sua mente, o seu coração e as suas emoções em Cristo Jesus. Que você saia deste momento não apenas com informação, mas com uma transformação.
não com um novo fardo de ter que descansar, mas com o glorioso alívio de finalmente poder fazê-lo. A porta da prisão da performance foi escancarada. A sua parte é simplesmente caminhar para fora, em direção à liberdade da graça. Vá em paz, vá em liberdade. Vá e viva como o filho amado que você verdadeiramente é. Descanse na obra completa de Cristo, hoje e para todo o sempre. Amém.